Comece a viajar com seus filhos quando eles ainda são bem pequenos, de preferência quando são bebês. Viajar com os filhos pequenos tem muitas vantagens. A primeira delas é financeira, porque crianças menores de 2 anos não pagam assento em voo nacional, eles viajam no colo, mas não pagam. Em voos internacionais, varia um pouquinho de companhia para companhia, mas eles pagam uma taxa de embarque ou uma porcentagem bem pequena. E em hotel, você nunca paga quando é bebê, porque dorme na cama ou dorme em bercinho. A maioria dos hotéis tem bercinho e você precisa reservar antes, mas você não paga mais por isso. Outra vantagem de viajar com bebê ou com criança bem pequena é a alimentação. Quando o bebê ainda só mama e ainda mama no peito, fica muito fácil, porque onde a mãe estiver, o bebê vai estar bem. E se ele mama mamadeira, ainda assim é uma fase mais tranquila, porque se você tiver o leitinho dele por perto, vai ser fácil. À medida que ele vai crescendo, vai experimentando outras frutinhas, outras comidinhas, começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque você precisa prestar atenção no que está levando, aonde vai ficar, se o lugar para onde vocês estão indo tem papinha, se é um hotel que pode preparar uma sopinha, um legume, uma carninha cortada pequenininha. Em resorts isso às vezes pode ser mais fácil porque tem a tal da Copa Baby, que é uma salinha, um lugar para você preparar todas essas comidinhas e facilita bastante. Mas mesmo em pousadas ou em outros países, eu consegui me virar bem de forma geral e adaptando as comidas dos lugares, né? Então, desde aquele conselho que eu sempre falo que comece o dia com um bom café da manhã, que é um lugar onde você tem geralmente frutas, sucos, um pãozinho, um ovo, tem uma variedade grande de opções. Não precisa ser um resort para conseguir resolver isso. A questão da alimentação, quando eu fui para a Tailândia, a Luísa tinha 1 ano. Eu levei muita papinha do Brasil porque eu achei que eu podia ficar meio na mão, sem ter o que dar para ela. Quando a gente chegou lá, eu descobri que tinha muitas frutas que ela gostava e a gente acabou se virando bem nos restaurantes, nos hotéis onde a gente ficou, onde a gente se hospedou, e eu voltei com muitas papinhas pro Brasil. Mas eu acho que vale a pena levar, porque aí você não passa aperto. Eu já fui assim para lugares como na África do Sul, encontrei as mesmas papinhas que tem no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. De forma geral, onde tem crianças, tem alimentação para criança, ou seja, em todos os lugares. E onde não tem a questão industrializada, tem até opções mais saudáveis, como frutas, legumes ou alimentos preparados na hora, que também podem ser uma ótima opção para as crianças pequenas. A terceira vantagem de você viajar com crianças pequenas é que se leva elas para onde você quiser. Elas têm menos vontades, elas pedem menos coisas e até reclamam menos muitas vezes. Então, por exemplo, numa cidade onde você pode colocar o bebê no carrinho e sair caminhando, curtindo a cidade com o teu filho, é uma ótima opção quando é um bebê. Por exemplo, Nova York, se colocar a criança no carrinho e sair visitando a cidade. Prático, você consegue visitar muita coisa e a criança está ali se divertindo no carrinho dela. Se ela precisar dormir, ela dorme. Eu acho que o carrinho é uma ótima opção nesse sentido também, não só para visitar a cidade, mas para quando a criança está cansada e precisa tirar a sonequinha da manhã ou precisa tirar a sonequinha da tarde, ela dorme no próprio carrinho. E às vezes só coloca uma mantinha por cima ou um lençolzinho e ela consegue descansar onde for. Para quem não sabe, eu escrevi um guia chamado Como Viajar com Seus Filhos Sem Enlouquecer, onde eu falo várias dessas dicas e algumas outras. Tem mais uma vantagem que eu falo no Como Viajar com Seus Filhos Sem Enlouquecer também, que é assim, quanto antes você começa a viajar com as crianças, mais cedo você vai ter super companheiros de viagem, porque as crianças elas começam a viajar e elas começam a entender aquela dinâmica, elas começam a entender como é que funciona o check-in, como é que funciona o voo, aquela questão de ficar sentado várias horas, mesmo em viagens de carro. Hoje, se eu falo para os meus filhos, a gente vai fazer uma viagem de carro e ela é bem legal, a paisagem vai ser linda e a gente vai parar em tal lugar e eles entendem aquilo e eles curtem junto e eles vão fazendo parte do roteiro e eles dão sugestões. Isso porque eles viajam desde bem pequenos comigo. Então é muito bacana isso, que você vai criando companheiros de viagem. Eles vão tomando gosto por viajar também. Tem coisa melhor do que todo mundo na família gostar de viajar juntos? E tem mais uma vantagem também,
que é que as memórias que vão ficando, tanto para eles como para nós, né? Meu marido sempre fala, quando pergunta, mas os seus filhos lembram das viagens quando eles eram pequenos? Nem sempre eles lembram, mas a gente sempre lembra, né? Então eu volto de viagem, faço super álbuns de foto, porque aí quando você vê as fotos você começa a lembrar e as crianças vão trazendo memórias daquelas fotos. Isso é muito legal também. E aí, quanto mais a gente vai viajando, cada um vai dizendo o que gosta de viajar e criando seus próprios gostos, e isso é muito bacana. Gente, como viajar com seus filhos sem enlouquecer. Agora tem uma versão digital, cheia de links para posts, para matérias, para outras dicas. Tá bem bacana. O link tá junto aqui na descrição do vídeo.